Vivemos obcecados pelo futuro. Nós nos levantamos e conferimos as notícias em busca de algum sinal. Guerras, crises econômicas, pandemias, desastres naturais. Tudo parece gritar que algo grande está se aproximando. Cientistas criam algoritmos para prever o curso do planeta. Governos se reúnem em cúpulas mundiais tentando encontrar respostas. Milhões de pessoas consomem teorias da conspiração, horóscopos ou previsões de inteligência artificial. Todos procuram uma chave para decifrar o que está por vir. Mas a verdade é incômoda. Ninguém tem o controle. As promessas políticas desmoronam, os sistemas financeiros tremem e o coração humano continua vazio, preso entre o medo e a incerteza. O Apocalipse é o livro que muitos evitam porque acham que é sombrio ou incompreensível. Na verdade, ele não foi escrito para causar medo, mas para revelar esperança. Não é o livro do caos, é o livro de Jesus Cristo, o Cordeiro que governa a história deste universo. Lá descobrimos que o futuro não depende do acaso, nem dos caprichos dos poderosos, nem mesmo das forças da natureza. O futuro já tem dono. E esse dono não é um império, não é um algoritmo, não é um líder humano. Esse é Cristo. O Apocalipse não começa com bestas ou catástrofes, mas com uma pessoa de Jesus Cristo. O livro começa com uma revelação dele, e no primeiro capítulo ele nos apresenta 3 títulos que resumem tudo o que ele significa para o mundo e para a sua vida. A testemunha fiel, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Apocalipse 1:5. A testemunha fiel. Uma testemunha não é alguém que teoriza, é alguém que viu, que estava lá. Jesus é a testemunha fiel porque passou pela vida humana com todo o seu peso real, cansaço, rejeição, lágrimas, injustiça. Ele não fala da vida de um trono distante, mas da experiência mais profunda. Quando você sofre, ele não olha friamente. Lembre-se de suas próprias lágrimas no Getsemane, sua solidão na cruz, sua rejeição pelos seus. E o mais impressionante é que seu testemunho não é só de dor, mas de vitória. O que ele declara é verdadeiro porque ele viveu e venceu. O primogênito dos mortos. Com essa expressão, João nos lembra a maior verdade da fé cristã. Jesus não apenas morreu, ele ressuscitou para nunca mais morrer. Todos os líderes da história terminaram em uma tumba. Jesus, por outro lado, deixou a dele vazia. Esse título muda tudo. Significa que a morte não tem a última palavra e torna isso pessoal. Quando você chora diante de uma tumba, quando sente o vazio de alguém que já se foi, esse título sussurra esperança. Jesus abriu um caminho que ninguém mais pôde abrir, e essa vitória se torna a promessa de que um dia, você e eu também seremos ressuscitados, o soberano dos reis da terra. Em um mundo de poderes que mudam, ideologias em guerra e líderes que sobem e caem, Apocalipse declara algo revolucionário: que Jesus é o verdadeiro soberano. Sua autoridade não depende de votos, armas ou riquezas. Ele não governa com corrupção nem manipulação, mas com justiça e amor. Essa afirmação é um golpe direto no coração de todos os impérios humanos. Cristo tem a última palavra na história. Relevância para cada um de nós. Quando assistimos às notícias e vemos violência, corrupção e um planeta à beira do colapso, parece que tudo está fora de controle. Mas Apocalipse nos lembra que a história não está à deriva. O mesmo Jesus que andou entre nós, que morreu e ressuscitou, é quem sustenta o rumo do universo. Isso significa que você não está sozinho. Você não é apenas um número no meio da confusão mundial. Você é alguém conhecido pelo testemunho fiel, reivindicado pelo primogênito dos mortos e guardado sob o reinado do soberano dos reis da terra. Depois de descrever Jesus como testemunho fiel, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, João nos conta algo surpreendente.
Ele o vê caminhando entre 7 candelabros de ouro. Apocalipse 1, 12 a 13. Os candelabros representam as igrejas, ou seja, o povo de Deus em meio à história. Essa imagem é poderosa porque às vezes parece que a igreja caminha sozinha, que a fé se dilui em um mundo de indiferença, que as congregações são frágeis, frias diante da pressão cultural e da perseguição. Mas Apocalipse abre a cortina e nos mostra a verdade. Cristo não abandonou seu povo. Ele caminha no meio dele. Vamos notar uma coisa: Jesus não aparece olhando de longe nem supervisionando do céu como um inspetor severo. Ele aparece no meio, como o sacerdote que cuida de cada lâmpada para que não se apague. No tabernáculo, o sacerdote cuidava do candelabro. Limpava as lâmpadas, acrescentava óleo, removia a cinza. Assim também Cristo, no meio de sua igreja, a sustenta, a corrige, a alimenta com o óleo do seu espírito e lhe dá a luz em meio à escuridão. Talvez tenha sentido que a fé esfriando, a igreja enfraquecendo. O cristianismo não tem espaço numa sociedade que corre atrás de coisas. Talvez você tenha sentido que sua própria lâmpada interior está se apagando, mas a visão de João responde a essa angústia. Jesus caminha entre os candelabros. Isso significa que ele não abandona seu povo nem seus filhos, mesmo quando são frágeis. Onde há uma luz trêmula, ele se aproxima, acrescenta óleo e a mantém viva. Hoje, em um mundo que parece tomado pela escuridão, crises morais, divisões sociais, ideologias que confundem, a igreja não depende de sua própria força. Depende de um Cristo vivo que não observa de longe, mas que está presente, ativo e próximo. Os olhos de Cristo não são como os nossos, limitados pela aparência. Seu olhar penetra o mais profundo, atravessa as máscaras e chega até os cantos secretos do coração. Para alguns, isso pode soar intimidante. Não há esconderijo diante daquele que tudo vê, mas na verdade isso é uma notícia de esperança, porque significa que ninguém está condenado a ser incompreendido. O mundo pode te julgar pelo exterior, pelo seu passado, mas Jesus conhece a sua verdade mais íntima. Seu fogo não destrói quem se aproxima, mas purifica, derrete a culpa e acende uma nova vida. Voz como o estrondo de muitas águas. João diz que sua voz soava como o estrondo de muitas águas. Apocalipse 1, 15. Pense em uma cachoeira poderosa, impossível de ignorar, mas ao mesmo tempo majestosa e envolvente. Essa voz é capaz de estremecer impérios, mas também de falar com você no silêncio do seu quarto. O que ele diz não é um sussurro inseguro nem uma promessa fraca, mas um chamado com força para sustentar universos em um tempo onde abundam vozes que confundem. Sua palavra continua sendo a única que traz certeza e vida. Rosto como o sol. João confessa que seu rosto brilhava como o sol em todo o seu esplendor. Apocalipse 1, 16. Esse brilho não é só majestade, é vida. O mesmo sol que pode ofuscar também aquece e faz a semente crescer na terra. Cristo ressuscitado é assim imponente, mas ao mesmo tempo próximo, vital, indispensável. Diante dele, João caiu como morto e, no entanto, a primeira ação de Jesus foi tocá-lo e dizer: não temas. A glória de Cristo não esmaga, levanta, não fere, cura. Essa visão não é um enfeite poético, é a maneira como Deus responde ao medo da igreja em tempos de crise. Hoje, quando milhões desconfiam do poder humano porque viram como o poder corrompe, oprime e destrói, o Apocalipse nos mostra um poder diferente, um que é majestoso, mas também cheio de ternura. Cristo tem olhos que veem além da superfície, voz que não se cala diante da mentira e um rosto que irradia vida e esperança. Há alguns anos, uma prestigiada universidade de medicina realizou um experimento para medir os limites do estresse humano. Para isso,
Decidiram usar cordeiros em sua pesquisa. Colocaram um cordeiro em um curral fechado, sem possibilidade de ver para fora, mas dentro do curral colocaram 14 estações de alimentação. Mas havia um truque. Cada vez que o cordeiro tentava comer em uma estação, recebia um choque elétrico. Imagine a confusão dele. Ansioso, corria de um lado para o outro, mas toda vez que encontrava uma nova estação e começava a comer, outro choque vinha, um atrás do outro. Todas as estações acabaram sendo armadilhas. O cordeiro não aguentou mais, tremendo de estresse e exaustão. Caiu no chão. Seu coração não aguentou a carga e ele morreu. Mas os pesquisadores não pararam por aí. Eles repetiram o experimento com o irmão gêmeo do cordeiro, mas desta vez houve uma diferença crucial. A mãe do cordeiro estava com ele no curral. O pequeno cordeiro chegou à primeira estação de comida. Começou a comer tranquilamente, mas então os pesquisadores deram um choque elétrico nele. O que o cordeiro fez? Ele levantou a cabeça, olhou para a mãe e então disse: Mé. A mãe olhou para ele e respondeu do mesmo jeito. O cordeiro não saiu correndo nem se assustou, simplesmente abaixou a cabeça e continuou comendo. Os pesquisadores não podiam acreditar. O que está acontecendo aqui? Eles se perguntaram. Decidiram tentar de novo. Outra descarga elétrica e o cordeiro voltou a olhar para a mãe e repetiu Mé. E mais uma vez a mãe respondeu. O cordeiro continuou comendo como se nada tivesse acontecido. Confusos, os pesquisadores repetiram o experimento. Outra descarga. E então o pequeno cordeiro se aproximou da mãe e ela sussurrou algo no ouvido dele. Sabe o que foi curioso? Os pesquisadores não conseguiram decifrar o que a mãe disse para ele. Mas algo aconteceu, porque o cordeiro voltou tranquilamente para a estação onde tinha levado o choque e continuou comendo. Qual foi a diferença? O primeiro cordeiro não tinha para onde correr, ninguém que lhe oferecesse segurança, mas esse cordeiro tinha. Você já se sentiu alguma vez como aquele primeiro cordeiro? Exausto, exausta, sem saída, com o peso do mundo sobre você, buscando desesperadamente um refúgio. A vida nos dá choques de ansiedade, de preocupações e de culpa. E há momentos em que nos perguntamos: quem pode carregar tudo isso? Quem vai nos dar alívio quando tudo parece desmoronar? Quando a tempestade da vida bate forte? Buscamos respostas desesperadamente. Nos jogamos no trabalho, nos relacionamentos, nos prazeres que prometem alívio rápido. Mas no final, o que encontramos? Mais perguntas, mais vazio. A verdade, todos enfrentamos tempestades, não estamos sozinhos. Existe alguém disposto a carregar nossos fardos e nos dar um refúgio seguro. A boa notícia é que existe um lugar onde a paz é verdadeira, onde o alívio não é passageiro, mas não está nas coisas materiais nem em soluções instantâneas. Esse refúgio está em algo muito mais profundo. É um lugar onde as preocupações se acalmam, os fardos ficam mais leves e o coração encontra descanso. É um consolo que não depende da circunstância, mas de algo eterno. Na Bíblia, Deus não se apresenta como alguém distante ou indiferente. Pelo contrário, Ele é um companheiro constante, disposto a carregar nossas preocupações e nos oferecer consolo. Você se sente sobrecarregado? Sobrecarregada? Deus te convida a se aproximar dele, a levar para Ele tudo o que pesa no seu coração. Ele promete algo que ninguém mais pode dar e uma paz que vai além do que podemos entender. Uma força que sustenta até nos momentos mais escuros. Você não precisa enfrentar as tempestades da vida sozinho. Em Deus você pode encontrar um refúgio seguro, um lugar onde suas preocupações são ouvidas e seus fardos aliviados. Quando tudo parece um caos, Ele é a sua paz. E mais do que isso, Jesus é o regente das nações. Ele governa com justiça, amor e poder. Em um mundo cheio de incertezas, podemos confiar que o seu reinado é perfeito e que o seu propósito para nós é sempre bom.
Com ele não há apenas esperança, há vitória. Com sua vida, seu sacrifício na cruz e sua gloriosa ressurreição, ele mostrou que o mal não tem a última palavra. Sua vitória sobre Satanás não é apenas um fato do passado, é uma fonte de esperança e força para você hoje. Você se sente derrotado ou presa no meio de lutas? Lembre-se disso, Jesus já venceu. A vitória dele é sua, e é o motivo pelo qual você pode viver com esperança, mesmo nos momentos mais escuros. Com ele somos mais que vencedores. Toda vez que você se sentir perdido, perdida, cansado, sem forças, lembre-se que Jesus está ali trabalhando a seu favor. Você não está sozinho nem sozinha. Ele ouve, ele responde e caminha com você em cada passo da sua vida. Com ele temos acesso direto ao trono de graça e misericórdia. É descrito um momento incrível. Jesus ascendendo ao céu depois de cumprir sua missão na terra. Mas a sua ascensão não foi uma despedida. Foi o começo de uma obra que continua impactando nossas vidas hoje. E hoje, mais do que nunca, precisamos olhar para esse Cordeiro, para esse Rei, em um mundo cheio de perguntas e confusão. Ele nos oferece clareza em um mundo de dor e sofrimento. Ele oferece consolo em um mundo de luta constante. Ele nos garante a vitória. O convite está aberto. Venha e siga o único que venceu a morte, o único que venceu o mal. Ele é o caminho, a verdade e a vida. O surpreendente é que esse Cordeiro não está derrotado. Ele se levanta. E todo o céu ao seu redor canta, e você é digno de tomar o livro e de abrir seus selos, pois você foi feito assim, e com seu sangue você comprou para Deus pessoas de toda a tribo, língua, povo e nação. Apocalipse 5:9. O Cordeiro é digno porque deu a sua vida e essa vitória não é limitada. Ele quebrou as barreiras de raça, língua e nação. O Apocalipse nos mostra que o Cordeiro reúne uma humanidade fragmentada sob um mesmo reino. Daí em diante, o Cordeiro se torna o protagonista do livro. É ele quem abre os selos da história. Ele é o pastor que guia seu povo às fontes de água da vida. Apocalipse 7:17. Ele é o noivo que se une à sua igreja nas bodas do Cordeiro. Apocalipse 19:7. Ele é a lâmpada da Nova Jerusalém, cuja luz nunca se apaga. Apocalipse 21:23. Todo o Apocalipse poderia ser resumido em uma frase, e a história pertence ao Cordeiro imolado que reina para sempre. O mundo continua esperando leões, líderes fortes, sistemas de poder, ideologias que prometem controle. Mas o Apocalipse nos diz que o verdadeiro centro do universo não é um império nem um tirano, mas um cordeiro ferido que reina pelo seu sacrifício. Isso é profundamente atual, porque muitos hoje se sentem esmagados pela violência, pelas injustiças e pelos abusos de poder. A visão do cordeiro revela que a verdadeira vitória não está em replicar a lógica da força, mas sim no amor que se entrega e vence o mal por dentro. O Cordeiro imolado e vencedor nos lembra que a sua vida, por mais quebrada que pareça, pode estar de pé nele, que as suas feridas não são o fim, porque há um Salvador que transformou suas feridas em vitória e que o futuro da história não está nas mãos dos que gritam mais alto, mas nas do Cordeiro que foi ao matadouro e ressuscitou. Olhe ao seu redor. O mundo está marcado por bestas disfarçadas de poder, de ideologia, de promessas vazias. Todos exigem a sua confiança. Mas o Apocalipse revela que só há um que foi digno de abrir o livro da história, o Cordeiro imolado e vencedor. A mensagem é clara. O seu futuro não depende da força dos impérios nem da astúcia dos homens, mas sim da sua decisão de seguir o Cordeiro. E essa decisão não é para amanhã, é para hoje, porque o Apocalipse não foi escrito para te assustar, mas para te convidar. Coloque sua vida nas mãos do Cordeiro, siga-o e a vitória dele será sua para sempre.